Olá, tudo bem com você? Muito prazer, o meu nome é Isaías e eu sou médium do Grupo Espírita Irmão Franklin aqui de Uberaba. Para você que está visualizando pela primeira vez o nosso vídeo, muito prazer, seja muito bem-vindo. Espero que você goste dos nossos vídeos. Aqui no nosso canal também temos vários vídeos, trazendo algumas explicações, tentando tirar algumas dúvidas, e também temos os passes virtuais que você pode tomar todos os dias de acordo com as suas necessidades. Hoje nós estamos trazendo aqui um tema, aprendendo a se policiar, ou a importância de se policiar. Por que isso? O que nós vamos abordar com esse tema? Primeiramente, o autoconhecimento nosso. Nós temos que aprender a nos conhecer. Nós sabemos que nós não somos perfeitos. Eu não sou perfeito, você não é perfeito. Ninguém que está reencarnado neste plano Terra é perfeito, Então, nós viemos aqui primeiramente para aprender, para melhorar, para evoluir. E essa evolução, ela vem com o tempo. Cada um no seu ritmo, cada um no seu momento. Como se diz, nada vem fora do seu tempo. Tudo vem de acordo com a sua evolução, com as suas necessidades, com a oportunidade que você tem de aprender. Então nós não podemos cobrar de outras pessoas algo que nós mesmos também não podemos dar. Então, esse tema, aprendendo a se policiar, vem pedir para que você tenha esse autoconhecimento e ao mesmo tempo pense muito antes de externar alguma palavra, de agir, dos seus atos, antes de pôr em prática os seus atos. Por quê? Nós sabemos que muitas das vezes nós externamos grosserias, nós externamos de modo grosseiro verdades nossas, não de todos, mas nossas. E essas verdades que nós externamos de maneira grosseira machucam as pessoas. E existem, modos de você proferir essas palavras que, ao machucar essas pessoas, não há nenhum medicamento que possa sanar essa ferida, que possa amenizar a dor que você causou. Porque uma palavra dita, depois que ela é lançada, ela não tem mais como ser apagada no tempo ou recolhida. É como num rio, você não consegue pôr a mão na mesma água duas vezes. Então, há coisas que são lançadas que você, se souber falar, você vai ajudar as pessoas. Mas também há palavras que são lançadas que você pode machucar. Então é muito importante que a gente saiba como falar, como pronunciar, como conversar. Nós podemos a todo momento sermos verdadeiros, apesar de que nenhum homem no plano Terra é portador da verdade. Então a verdade para mim pode não ser para você. Então, quando nós formos falar com as pessoas e dizer: eu vou ser verdadeiro com você, porque eu falo a verdade, eu não gosto de enganar ninguém. Então pense muito bem como você irá pronunciar esta verdade, o momento que você irá falar essa verdade, porque existe momento para tudo neste mundo e existem formas, de serem ditas também. Então que você seja sábio o suficiente para ter o ponto certo de falar isso. Falar de forma que a outra pessoa não se sinta julgada, não se sinta humilhada. Que ela se sinta ali diante de uma pessoa que está querendo lhe abrir os olhos, que está querendo de forma amável fazer com que ela enxergue que está errando ou que pode fazer de uma maneira melhor. E nós, sabedores disso, e também entendedores dos exemplos de Cristo, da forma como ele passou aqui, que ele nunca recriminou ninguém, seja a pessoa qual for, ladrão, prostituta, os soldados, um assassino, um leproso, ou seja qual for aqueles que aproximavam dele, ele aconselhava, ele ajudava,
ele curava, sem julgar qualquer um deles se eram merecedores, né, das suas bênçãos ou não. Então que nós possamos aprender a falar, externalizar com as palavras de maneira mais amável, sem estourar. Aí você vai falar assim para mim, mas eu sempre fui assim, eu não vou mudar o meu jeito. Eu gosto muito de redes sociais e o que eu mais vejo em redes sociais é as pessoas falarem assim: olha, se você não gosta de mim desse jeito, desfaça a amizade, pare de me seguir, exclua, porque pau que nasce torto vai morrer torto. Isso é mentira. Nós nascemos com os espíritos em um certo grau de evolução e viemos aqui no plano Terra para conseguir galgar evolução maior. Ou seja, nós estamos aqui para aprender, para adquirir mais conhecimentos, para aprender com os nossos irmãos através dos erros deles e dos acertos também, mas também aprender com os nossos erros e com nossos acertos. Então é muito importante que você não tenha essa mente fechada de pensar que você não pode melhorar, que as pessoas é que têm que te aceitar da forma que você é. Não, muito pelo contrário. Não é que nós temos que fazer com que as pessoas se sintam agradadas por nós, que a gente mude a nossa forma para agradar as pessoas, mas que nós mudemos para que nos agrade. Então, eu tenho certeza que ninguém gosta de grosseria, ninguém quer ser grosseiro com ninguém, ninguém quer receber de forma grosseira uma opinião, né? Então, nós gostamos sim que as pessoas até opinem na nossa vida, nos deem conselhos de formas amáveis. É muito importante isso porque eu falo para vocês que nós temos uma convivência com o irmão Franklin, o presidente espiritual da casa, há 29 anos. E eu nunca vi ele chamar a atenção de qualquer um que fosse de maneira grosseira. Muito pelo contrário. Ele chama de uma forma, ele chama a atenção alertando de uma forma tão carinhosa, tão amável, que a gente fica com vergonha de não querer seguir o que ele aconselhou. Não é que eu quero fazer assim, olha, não, eu vou provar para ele que ele estava errado e que eu estava certo. Não, naquele momento em que ele fala, da forma que ele fala, sabendo pôr bem as palavras, colocar tudo certinho, eu me sinto numa vergonha tão grande que eu falo, não, realmente ele estava certo. E eu vou querer melhorar neste ponto. Então é muito importante isso, que a gente seja sábio o suficiente para conseguir auxiliar as pessoas. Isso é muito importante. Há pessoas também que às vezes falam assim, tô nem aí, ninguém gosta de mim mesmo. Vocês sabem porque muitas das vezes as pessoas se afastam de você? Você sabe por que você está sendo vítima de irmãos obsessores, os brincalhões, né, os zombeteiros? Você sabe que nós viemos aqui no plano Terra para ensinar com os nossos bons exemplos, com a nossa boa vontade de querer melhorar, mas também para absorver conhecimentos, para mudar as nossas atitudes. O mudar é muito sacrificante. Eu vou falar para vocês que hoje eu, com 37 anos de idade, mudar é muito difícil. Eu já fui uma pessoa que pensava em impor a todas as outras a minha verdade. E graças a Deus eu ganhei uma oportunidade de trabalhar nessa casa tão abençoada que estou hoje, e eu comecei lendo os livros psicografados pela médium Célia, a dirigente da casa. E com o tempo eu fui aprendendo a me portar diante das pessoas em que eu me apresentava ali. Para vocês terem ideia, no primeiro dia eu entrei na casa, fiz a leitura, não me apresentei nem nada e saí de lá. As pessoas, eu acho que elas pensaram que eu era doido, alguma coisa assim, porque esse menino nunca veio no centro, de repente ele entra, sai, não se apresenta, lê alguma coisa,
não falou sobre o que leu, só leu e foi embora. E um dia a irmã Sheila e o irmão Franklin me aconselharam: olha, filho, você vai entrar junto com os médiuns e você vai se postar na mesa e você vai se apresentar e você vai explicar também o que você está lendo, o porquê você está lendo aquilo. E depois você vai continuar ali, porque agora você já faz parte do grupo. E depois disso, até nos primeiros dias, eu via um pouco de olhar de recriminação de algumas pessoas, porque não entendiam o que eu estava fazendo ali. E depois disso eu comecei a me apresentar, a ler, a comentar o que eu estava lendo, a me interagir mais com as pessoas, e eu consegui ganhar a confiança dessas pessoas lá no centro. Tanto que hoje eu posso dizer a vocês que eu ganhei o respeito de muitos deles. Então, isso foi muito importante para mim, porque eu comecei a enxergar através dos exemplos do irmão Franklin e até da minha mãe e do meu pai mesmo, que nós não devemos impor o que estamos pensando de forma grosseira. Nós devemos mostrar para as pessoas que o que você está pensando é correto, mas tem formas certas para isso, formas carinhosas, amáveis de explicar, de se expressar, né? E também, ninguém gosta de uma pessoa grosseira perto dela. Ninguém gosta de uma pessoa que ache-se dono da verdade. Então eu notei também que eu afastava muitas pessoas, porque eu, por querer mostrar que o que eu estava falando era o certo, era o verdadeiro e era o que tinha que acontecer naquele momento, porque eu queria impor à pessoa que ela fizesse da maneira que eu gostaria que fosse feito, eu notei que as pessoas se afastavam de mim. E muitas das vezes eu até fiquei um pouco triste por causa disso. Então, com o tempo eu fui querendo mudar. É fácil mudar? Não é fácil mudar, é muito difícil mudar. Mas com o tempo eu fui tentando ser mais carismático, ser mais amável com as pessoas. E muitos daqueles paradigmas, daquela mente fechada que eu tinha, eu tive que lutar contra aquilo para quebrar essas ideias que eu tinha, para tentar me moldar, tentar revolucionar uma mudança, né? Jogar tudo aquilo que eu achava que era certo e que estava me prejudicando fora e montar um novo Isaías. E eu, graças a Deus, consegui isso. Tanto que hoje a Carla até brinca comigo, que a gente chega nos lugares, as pessoas vêm conversar comigo, eu tenho uma liberdade de brincar, brincadeiras sempre com respeito, nunca brincadeiras de duplo sentido, nem maldade, porque também nós devemos aprender isso. E até mesmo porque algumas pessoas, e eu vou falar para vocês, até eu mesmo já usei dessa forma, as brincadeiras que atingiam no ponto certas pessoas para machucar como meio de defesa. Porque quando na escola eu sofria muito com isso, as pessoas me zoavam, me criticavam, e com o tempo eu pensei, para não ser criticado, eu vou começar a criticar também. Isso é errado. Nós nunca devemos machucar as pessoas porque nós fomos machucados. Pelo contrário, você deve mostrar para ela que, mesmo que você leve uma pedrada, você tem flores a oferecer. Porque foi assim, Cristo apanhou na sua face e ofereceu a outra. Não quer dizer que eu tenha que apanhar sempre, mas quer dizer que ele me proporcionou um meio de defesa. E qual é o meio de defesa meu? É me afastar daquela pessoa e mostrar para ela, de certa forma, que ela estava errada, mas nunca da mesma forma grosseira que ela errou comigo. Então nós temos que pensar muito nisso. Muitas das vezes nós não imaginamos porque estamos afastando as pessoas, mas é pela nossa forma grosseira de falar. Nós temos que entender, pôr na nossa cabeça que nós não somos os donos da verdade. Deus não pôs a nenhum homem esse poder de possuir a verdade total. Então,
que você saiba pronunciar as palavras de forma amável, expor a sua opinião de forma respeitosa, para que as pessoas não se sintam atingidas, né, do seu modo de falar, do seu modo de impor. E outra, ninguém é obrigado a pensar como você, ninguém é obrigado a agir como você acha que seja certo de agir. Cada um está no seu tempo de evolução. Cada um está evoluindo de acordo com aquilo que o seu espírito é capaz de evoluir. Então que nós respeitemos a evolução dos outros e também a nossa mesmo, não querendo ser mais do que somos. Muitos de nós acabamos sendo vitimizados, escravizados na obsessão. E muitos de nós não aceitamos isso. Uma vez um mentor falou que aquelas pessoas que mais se julgam, né, influenciáveis são as que são mais influenciadas. Por quê? Quando você julga que é influenciável, ou seja, ninguém pode te influenciar, nenhum espírito, porque você é uma pessoa muito boa, você é uma pessoa muito amada, muito amável, possivelmente você pode estar sofrendo uma influência. Porque quando você se põe num pedestal, que você se intitula uma pessoa tão santa, você abre brechas para que os irmãos cheguem a você através da sua vaidade, do seu orgulho, do seu egoísmo, né? Da sua falta de humildade. Então, que nós possamos pensar sempre que somos alvos certeiros, mas que podemos nos esquivar a todo momento. Como? Mudando as nossas atitudes, mudando os nossos hábitos, limpando os nossos corações, trazendo os melhores sentimentos para dentro dele, fazendo com que as pessoas se sintam respeitadas por nós, para que elas também nos respeitem. Porque uma coisa que eu aprendi também nesses anos em que eu tive que mudar, até mesmo por conta da minha posição no centro, por conta da faculdade que eu estava fazendo, é que você só é respeitado quando você dá o respeito. Então, por mais que as pessoas estejam gritando com você, apontando o dedo no seu rosto, você não é obrigado a fazer isso. Ah, mas se eu não fizer isso, vão falar que eu estou me vitimizando, que eu estou fazendo de coitadinho. Não. O você ficar calado é muito pior do que uma resposta. É muito pior do que você apontar o dedo. Porque a pessoa que está te agredindo naquele momento, ela vai se sentir desarmada. E a pessoa desarmada, ela fica furiosa naquele momento. Mas furiosa, sabe por quê? Não é de raiva de você não estar atacando ela. É de raiva porque ela se sente envergonhada naquele momento. Porque quando uma pessoa grosseira aponta o dedo para você e te atinge com certos palavrões, ela espera que você revide aquilo. E quando você não revida, ela se sente desarmada, ela se sente incapacitada de continuar aquela discussão. Então, querendo ou não, você acabou mostrando para ela que você é uma pessoa de paz, que você é uma pessoa que a respeita, respeitou ela ali enquanto ela falava. E que se ela quiser também dar respeito a você, mostrar o respeito dela para você, que ela te procure depois, para que vocês tenham uma conversa civilizada. Isso é muito importante nos dias de hoje, porque é com as nossas atitudes, com o nosso sentimento, que nós afastamos as influências más, né, que tentam atrapalhar a nossa vida. Então, se você está notando que está uma pessoa muito nervosa, que você nota que não está tendo paciência com nada, que está estourando à toa, que você quer mostrar para o mundo que o mundo está errado e você está certo ou certa, tome bastante cuidado, porque você pode estar sendo vítima, né, de alguma influência de um irmão desencarnado que está tentando prejudicar a sua vida. Então é muito importante que você também procure aqui no nosso canal passes de harmonização, passes de desobsessão,
passes para acalmar sua mente. Nós temos todos esses passos aqui. Que você se sinta na sua casa, no seu canal aqui, para procurar, para tomar os passes, tomar as águas fluídas e se sentir melhor. É muito importante que nós, neste momento em que estamos passando muito mais que o medo de perder pessoas amadas, o medo da situação drástica financeira, nós estamos também perdendo um pouco, ou seja, não perdendo, mas estamos tendo restringida a nossa liberdade. E isso vai mexendo muito com a nossa cabeça, com o nosso emocional. Então, acabamos que ficamos mais agressivos, mas que tenhamos muito cuidado com isso, para que a gente não perca o nosso ponto de sensatez, de um emocional equilibrado. Espero que eu tenha conseguido transmitir para vocês, né, o nosso tema. Peço a vocês que, se gostarem, dê um joinha aí pra gente, coloquem nos comentários algum tema que você gostaria que fosse abordado aqui para que a gente possa passar para você. Convido você para assistir às nossas lives nas quintas-feiras às 18 horas, né, por esses dias, por causa dos decretos municipais que estão acontecendo nos municípios. Começa às 18 horas nesta quinta-feira com leituras de cartinhas, também explanação do Evangelho, né? E o estudo do Livro dos Espíritos. E aos domingos, às 18 horas, com leituras de cartinhas, com explanação do Evangelho e depois os nomes que receberão os tratamentos, né? Todos aqueles que estiverem nos assistindo nas lives naquele momento, e também as leituras das cartinhas, tá bom? Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por me acompanhar nesse vídeo. É muito gratificante o carinho que nós estamos recebendo de todos vocês, tá bom? Um grande abraço, um bom descanso para você e até o nosso próximo vídeo. Beijo a todos.